Olá, turma. Aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Nossa aula de Geografia do 8º ano tem como tema a ascensão da China no cenário internacional, página 90 até a 92, porque esse percurso de hoje a gente vai dividir ele, né, em duas aulas. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a China, localização e divisão administrativa. Então, a República Popular da China, localizada na Ásia Oriental, é o país mais populoso do mundo. Em 2020, estimava-se mais de 1,4 bilhão de habitantes. A China, ela ocupa 25% da superfície do continente asiático e é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, tá bom? Superada apenas por Rússia e Canadá. Essa figura que a gente está vendo, né, esse mapa aí, está mostrando a divisão administrativa da China em 2017. No livro de vocês podem ver com mais clareza. E dando continuidade, a gente vai falar sobre a China, dominação estrangeira, ao socialismo e a abertura econômica. Então, durante o século XX, a China passou por várias situações políticas e econômicas, que a gente vai ver agora. A primeira que a gente vai falar é a dominação estrangeira e a revolução socialista. Então, a gente vai ver que a Rússia, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França, o Japão e os Estados Unidos mantinham desde o século XIX bases comerciais ou áreas de influência no território chinês. O neocolonialismo e o imperialismo submeteram a China a interesses capitalistas mundiais, transformando o país em fornecedor de matérias-primas e comprador de produtos industriais. A gente vai ver que, em oposição à dominação estrangeira, grupos nacionalistas chineses se organizaram, dando início à luta de libertação nacional. Posteriormente, passaram a disputar o poder central com os socialistas chineses. Como resultado da vitória dos socialistas, em 1º de outubro de 1949, foi proclamado a República Popular na China, tá bom? Da China. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a abertura econômica e a implantação da economia socialista de mercado. Então, de 1949 a 1976, durante esse período, a população chinesa passou por grandes dificuldades, convivendo com fome, que matou milhares de camponeses. Essas reformas sociais e econômicas promovidas nesse período que eu falei, de 1949 a 1976, não foram plenamente bem-sucedidas. Após esse período, né, a gente vai ver que a ala reformista, né, do Partido Comunista Chinês assumiu o poder e implementou reformas na sociedade chinesa que tornaram uma potência econômica. Então, as reformas incluíram o desenvolvimento industrial, a modernização da agricultura, a reintrodução da propriedade de terra, investimentos em educação, ciência, tecnologia, tá bom? Nas reformas das forças, investiram também, nas forças armadas e em outros setores econômicos sociais. Foram criadas também zonas econômicas especiais, chamadas de ZE, para receber investimentos de outros países, visando atrair empresas estrangeiras para a ZE. O governo chinês ofereceu a redução de impostos, além de infraestrutura, né, portuária, aeroportuária, rodoviária, ferroviária, abastecimento de água, rede de esgoto e de comunicação, e facilidades para exportação e importação. Os dirigentes chineses deram o nome de economia socialista de mercado ao modelo implantado no país, que se caracteriza pela a forte presença de empresas estatais do Estado, em associação ou não ao capital estrangeiro, e pela centralização política, isto é, o poder político na China é exercido pelo Partido Comunista Chinês. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre a abertura econômica,
mas a ausência de democracia. Então, o que é democracia? Então, democracia é um regime de governo em que a população de um país participa das decisões políticas de forma direta ou indireta, tá bom? Que é o que acontece aqui no Brasil. Na China, a gente vai ver que a abertura econômica chinesa não foi acompanhada pela abertura política. Na China, apesar de existirem pequenos partidos, além do Partido Comunista, a atuação desses é pouco expressiva, sufocado pela atuação do Partido Comunista Chinês. Desse modo, a China possui uma estrutura política autoritária, ditatorial, que na prática tem por base o monopartidarismo, tá bom? O monopartidarismo, desculpa. Não se pratica a democracia e não há liberdade de expressão escrita ou falada, ok? Então, infelizmente, né, essa abertura econômica na China aconteceu, mas existe ainda atualmente a ausência de democracia. Nossa aula é essa, então até a próxima semana. Vejam as atividades, façam e enviem.